Galera, tô aqui mais o Sansão, né? Cachorro palmeirense, rapaz. E aí, Sansão, Palmeiras é campeão mundial ou não é? Late pra dizer que é. Hein, Sansão, Palmeiras é campeão mundial ou não é? Late, confirma aí qual tu faz. E aí, rapaz, fala, late, rapaz. Ó, gente, quando eu pergunto se Palmeiras tem mundial, ele sacode com a cabeça que sim, late. Bora, Sansão. Fala aí pra galera aí. Palmeiras tem mundial, não tem? Fala aí, Sansão. Late aí pra confirmar, mas Palmeiras tem mundial. Late, Palmeiras é primeiro campeão mundial, né? Fala, Sansão. Late aí, moço, pra confirmar. Palmeiras tem mundial, não tem? Palmeiras é campeão mundial, né, Sansão? Late, rapaz. Qual tu faz? Toda vez que eu pergunto. Late, cachorro. Cachorro é corintiano. Boa!